já eu peço que Deus entre no seu lar, que te abençoe. Já esse vídeo, essa aula da escola dominical, para que muita gente venha a ser abençoada. Eu sei que a nossa lição de hoje é uma lição que vai fazer diferença na sua vida, porque Deus me abençoou muito com essa lição e eu tenho certeza que vai te abençoar. E você pode abençoar outras pessoas compartilhando essa aula com alguém, né? Nós vamos começar orando para que Deus fale conosco nesta manhã, porque nós precisamos que Deus fale, porque pode ser o melhor pregador do mundo, né? Pode ser o melhor pregador do mundo. Se ele não estiver falando pelo Espírito Santo, se ele não tiver a unção do Espírito Santo, a única coisa que essa pessoa pode trazer é uma informação. Mas o que nós queremos nesta manhã não é trazer informação apenas para você. Nós queremos trazer transformação para a sua vida. Então vamos orar para que o Espírito Santo esteja em nossas palavras, para que o Espírito Santo trabalhe através de nós nesta manhã. Então você pode fechar os seus olhos. Se você quiser ficar em pé para falar com Deus, você pode também. Mas esteja com o seu espírito ligado ao Senhor e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos aqui como irmãos, como irmãs, em torno da Tua palavra, para aprender, Senhor, mais da Tua palavra, mais de Ti. Espírito Santo, fale aos nossos corações, fale com cada um de nós, nos ajuda a guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti, nos fortaleça, nos abençoa, em nome de Jesus te adoramos e te glorificamos para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já comece a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a agradecer a Deus por tudo o que Ele vai fazer por nós, né? Para que o que Deus tem feito no céu seja feito na terra, em nome de Jesus. O nosso título da lição é O que nos torna fracos? E o nosso textual: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 1 Coríntios 11:30. E a nossa verdade prática fala assim: a nossa força vem sendo roubada, tirando o nosso poder e nos deixando fracos. Então hoje nós vamos falar sobre aquilo que tem nos deixado fracos. Quando eu falo de fraqueza, eu me lembro de um livro que eu li no mês passado, chamado Kryptonita. Eu até indiquei nas redes sociais, para quem quisesse fazer uma boa leitura, pudesse estar lendo esse livro, né, Kryptonita. E eu aprendi uma coisa muito importante com esse livro. Por que Kryptonita? Quem gosta, né, de filme de super-homem já até sabe. Mas para quem não sabe, o super-homem é um super-herói mais rápido que uma bala. Ele entorta qualquer aço com as próprias mãos. E a força do super-homem, ele vem do sol. Em que nós somos parecidos com o super-homem? Primeiro, que a nossa força vem de Jesus, que é a luz do mundo. Segundo, que o super-homem, ele não é deste mundo. E como filhos de Deus, nós também não somos deste mundo. Em terceiro lugar, o super-homem, ele possui poderes sobrenaturais. E nós somos sobrenaturalmente empoderados, né? Mas tem uma coisa que pode parar o super-homem, que pode roubar toda a força do super-homem, que é a Kryptonita, que tira a força desse super-homem, né? Que pode derrubá-lo, que pode derrotá-lo completamente. E assim como pode acontecer com o super-homem na Kryptonita, a nossa força tem sido roubada também. A nossa força tem sido sugada também. Então, o nosso poder tem tem tirado de nós o nosso poder e a gente está ficando fraco.
E a criptonita, ela está invadindo a nossa vida e está dominando tudo e tirando todo o nosso poder, né? O nosso texto áureo, ele fala da igreja de Corinto. Fala sobre algumas dificuldades que a igreja de Corinto estava passando. A igreja de Corinto, eles tinham pregadores favoritos, eles estavam divididos, havia fofoca no meio dos coríntios, eles cometiam imoralidades, um estava processando o outro dentro da igreja, os ricos nem se lembravam dos pobres, e assim ia a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para os coríntios e disse o seguinte, 1 Coríntios 11:30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que até já morreram, que dormem por causa dessa situação de vocês. Então, houve uma fraqueza dentro dessa igreja. Se a gente lembra da igreja primitiva, comparando a igreja primitiva com a igreja de Corinto, a gente vai ver a diferença assim enorme dessas duas igrejas. A igreja primitiva, ela transformava cidades inteiras. A cidade de Samaria toda ouviu a palavra de Deus. Na cidade de Jope, todas as pessoas que tinham lá aceitaram a Jesus como Salvador. Segundo a Bíblia diz, em Jerusalém, Pedro andava nas ruas e a sombra dele ia curando todos os doentes. Eles tinham que ficar falando para as pessoas que eles não eram deuses, que eles não eram super-heróis, porque as pessoas achavam que eles eram deuses por causa de tantos milagres e coisas que aconteciam através da vida deles. E eles eram conhecidos como o povo que transformava o mundo. Eram conhecidos como homens que viravam a terra de cabeça para baixo. Em Atos 17:6, a gente vê escrito algo que falaram da igreja primitiva. Eles disseram assim, olha, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Eram assim que eram conhecidos os irmãos da igreja primitiva. E nessa manhã eu trouxe algumas perguntas para que a gente faça a nós mesmos. A primeira pergunta é, nós somos parecidos com a igreja de Corinto ou nós somos parecidos com a igreja primitiva? E a segunda pergunta que eu trago nesta manhã é, por que nós não impactamos a nossa cidade com o evangelho de Jesus Cristo? O profeta Daniel, ele disse em Daniel 11:32 o seguinte, mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, qual é a chave? Olha esses dois versículos agora. 1 Coríntios 11:30, onde Paulo diz para a igreja de Corinto que é por isso que eles estavam fracos e doentes. E Daniel 11:32, que diz que o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Então, a chave é conhecer a Deus. Essa é a palavra-chave desse versículo. Conhecer. E eu quero me deter um pouquinho nessa palavra, conhecer. No hebraico, essa palavra é iada. Iada significa conhecer alguém intimamente. Essa palavra, ela foi usada no Antigo Testamento, no Velho Testamento, para descrever como é que Deus conhece os nossos corações. Porque, na verdade, Deus conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. Então, nós podemos mentir para todo mundo, a gente pode enganar a todo mundo, menos a Deus. Porque Deus conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. Então, sempre quando eu vou orar, eu tenho muito isso em mente. Não adianta eu dar desculpas para Deus, dar justificativas, querer tentar mostrar para Deus que eu sou muito boazinha. Porque Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, né? Em Gênesis
4:1 diz que Adão conheceu a sua esposa e ela concebeu o seu filho. Essa palavra conhecer também é a palavra em hebraico iada, e era usada para descrever o que um casal tinha de mais íntimo entre si. E em toda a Bíblia, a figura de casamento é usada para mostrar o nosso relacionamento com Deus. Em toda a Bíblia. E Isaías 54:15 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. E o apóstolo Paulo disse em Efésios 5:31-32: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, em toda a Bíblia se usa o casamento, o relacionamento de um homem ou de uma mulher para comparar, para fazer uma figura do nosso relacionamento com Deus. Então, tendo isso em mente, segura essa informação aí na mente, eu vou te contar uma história para te fazer entender melhor sobre esse conhecer a Deus, sobre esse relacionamento da igreja com Deus. Essa história que eu vou te contar é de um casal. Vamos colocar nome nesse casal. Ela se chama Ângela e ele se chama João. E Ângela e João foram num restaurante para jantar, para comemorar o seu aniversário de casamento. E aí sentaram-se na mesa e veio o garçom. E o João pediu o seu prato que ele escolheu. E quando chegou na vez da Ângela, ela também pediu, só que ela pediu uma porção assim, bem grande, de comida. E aí o marido perguntou para ela: mas querida, você não acha que é muita comida? Aí ela disse: não, sim, realmente é muita comida, mas é porque não é para uma pessoa só. E aí, enquanto eles estão conversando, esperando os pratos chegarem, mas aí o marido ficou se questionando: não é para uma pessoa só? Você convidou mais alguém para esse jantar? E ela disse: sim, convidei. E o marido ficou assim, surpreso, né? E aí, enquanto eles estão conversando, chega um rapaz, beija a Ângela, fala: ei, amor, tudo bem? Pega uma cadeira e senta do lado dela. E o marido, assustado, pergunta: ué, querida, quem é esse rapaz? Aí ela vira para ele: é meu namorado. Eu conheci ele na faculdade, e desde então ele é meu namorado. Aí o marido: hã? E antes do marido se refazer do susto, chega um outro rapaz que dá um longo beijo na Ângela e também senta do lado dela. E o marido entra em pânico: meu Deus, e agora? Quem é esse? Esse aqui é o meu outro namorado, ele é um vizinho meu antigo, também é. E daqui a pouco chega outro rapaz e chega outro, aí o marido entra em pânico total. E ele começa a gritar, ele fala: sai de perto da minha esposa, ele quer expulsar aqueles homens da mesa. E ele fala para ela: você é minha esposa? Como assim? O que está acontecendo aqui? E a Ângela, muito revoltada, levanta na mesa e diz para ele: você é um egoísta, você é um egoísta. O meu tempo quase todo eu gasto com você. Você sabe que o meu amor é primeiro seu. E você sabe que eu tenho dedicado a maior parte da minha vida a você. Você é um egoísta. Você não entende. Tá vendo o que você fez? Você estragou o nosso jantar. Eu vou embora porque você estragou a minha noite. E aquela esposa sai de lá revoltada com o marido. E essa história que eu trouxe para ilustrar para você o que está acontecendo conosco. E essa história, ela parece bem absurda, porque quem ia se casar com alguém assim, né? Mesmo a Ângela sendo uma moça linda, sendo uma moça talentosa, uma moça entregue ao marido, uma moça que ela está 90% do tempo com o marido dela, apesar de ter vários namorados, mas o que ela mais gosta é o marido. Mas mesmo assim,
Ninguém se casaria com uma pessoa assim. Por quê? Porque ela está dividida. A lealdade da Ângela não é nada que compensa aquilo que ela sente, aquilo que ela faz. Não importa se ela gasta 95% do marido. No coração dela, tem outros namorados. Ela tem, na sua vida, tem outros caras, tem outros homens. Ela não está 100% dedicada ao seu marido. Ninguém casaria com uma mulher dessa. Então, o que faz a gente pensar que Jesus voltaria para uma noiva assim? Se nós, como seres humanos, não aceitaríamos, o que nos faz pensar que Jesus voltaria para uma noiva assim? Com vários namorados, com um coração que não é só dele, né? O que nos faz pensar? Porque se a gente acredita que Jesus volta para uma noiva assim, nós estamos completamente enganados. Porque quando a mulher, ela coloca um vestido de noiva e ela entra no corredor da igreja, ela está transmitindo uma mensagem. O que ela está querendo dizer é tchau para todos os outros homens da face da terra, que agora ela vai estar exclusivamente todo o seu amor, toda a sua vida para aquele homem que está esperando no altar, né? É por isso que Paulo disse que a aliança de casamento ilustra o nosso relacionamento com Jesus. Paulo, ele olha para a igreja de Corinto e diz o seguinte para eles, 2 Coríntios 12, 21. Muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas e nem de outras coisas indecentes que faziam. Muitos, apóstolo Paulo disse que muitos, não eram poucos, mas muitos não deixaram seus pecados antigos, não deixaram seus antigos namorados, né? Eles não tinham se arrependido. Agora, e eu não sei por que tanta gente tem tanto medo de arrependimento, encara isso como uma coisa ruim. Gente, arrependimento é um dom, arrependimento é um presente para nós mesmos, para a nossa libertação. No Antigo Testamento, como que as pessoas se arrependiam? No Antigo Testamento, quando alguém estava arrependido, tirava suas roupas, colocavam sacos, se sujavam de cinzas, ficavam no meio das cinzas, isso para mostrar que estavam arrependidos. E no Antigo Testamento, e hoje, como é que nós mostramos o arrependimento? Na Bíblia tem uma palavra grega que é a metanoia. E metanoia, arrependimento, se repete no Novo Testamento mais de 50 vezes. E na enciclopédia bíblica, Baker, dá um significado para essa palavra muito interessante, um significado muito completo, que diz o seguinte: o que é arrependimento? Metanoia é uma mudança na personalidade inteira de um comportamento pecaminoso para Deus. Mudança de personalidade completa de um comportamento pecaminoso para Deus. Porque às vezes eu posso mudar a mente, mas não mudar o meu comportamento. Mas aqui está falando de uma mudança de comportamento inteira, toda a mudança. Porque muitas vezes as pessoas sabem que estão erradas, na mente sabe, mas o comportamento não muda. E aí não é a verdadeira metanoia, o verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento é uma mudança de mente, mas vai bem mais no fundo, na sua vontade, nas suas emoções, penetra lá no seu coração. É algo que a gente é persuadido no fundo do nosso ser. Por isso que Jesus disse em Mateus 15, 19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Sai do coração, por isso que nós precisamos de uma transformação
no nosso coração e não apenas na nossa mente. Nós precisamos de se arrepender e ser transformados, né? Algumas pessoas até estão dentro da igreja, mas elas dizem o seguinte: eu é que escolho o que é bom, eu é que escolho o que é certo e o que é melhor para mim. Mas a pessoa que passou pela transformação, se arrependeu e foi transformada, ela diz: eu escolho o que Deus diz que é bom, certo ou melhor para mim, né? Gente, como parece louca essa história do casal de Ângela e de João, né? Você viu que no final da história, a Ângela ficou mais chocada, mais aborrecida do que o próprio marido. Foi ela que levantou da mesa e foi embora revoltada do restaurante, né? Mas vamos fazer uma hipótese. Vamos dizer que numa outra situação a Ângela poderia estar certa. Em que situação, Libna? Numa situação que durante toda a sua vida, nunca, em nenhum momento, ninguém, nem da família, nem seus amigos, nem seus professores, ninguém nunca disse para Ângela que para fazer uma aliança de casamento com alguém, ela tinha que largar todos os seus outros namorados. Nunca ninguém disse isso para Ângela. Nunca. Então, por isso que ela se revoltou daquele jeito. Porque ela nunca tinha ouvido falar que ela precisava de largar antigos namorados para poder fazer uma aliança com alguém. E é por isso que a gente precisa de prestar muita atenção quando a gente faz apelo para alguém, quando a gente chama alguém para aceitar Jesus como Salvador. Porque geralmente a gente vende Jesus igual vendedor vende carro usado. A pessoa fala assim, olha, vem para Jesus, que Ele vai te dar paz. Vem para Jesus, que Ele vai te dar vida. Ué, Libna, mas não vai dar não? Vai. É a pura verdade. Só faltou uma coisinha aí. Porque a pessoa fala assim, olha, chama Jesus para morar no seu coração, que aí você vai fazer parte da família dele, você vai fazer parte dos direitos de filho de Deus. Vem para Jesus, que Ele vai perdoar todos os seus pecados. O que ficou faltando nesse apelo? Ficou faltando a parte do arrependimento. Porque se a pessoa aceita Jesus e ninguém fala para ela que ela tem que se arrepender e ser transformada dos seus antigos pecados, ela vai aceitar Jesus, mas ela vai continuar com os seus outros namorados, ela vai continuar com os seus outros ídolos. Então nós precisamos de fazer um apelo muito claro para as pessoas que querem aceitar Jesus. Porque no ministério de Jesus, quais foram as suas primeiras palavras? O que Jesus disse? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então não existe fé, não existe salvação sem arrependimento. Essa é a doutrina fundamental da igreja. É a base da igreja. E se nós não temos arrependimento, a nossa base está falha, está fraca. Nós precisamos do fundamento, da base da igreja, que é o arrependimento. A pessoa que realmente está arrependida, ela diz o seguinte: eu tenho vivido como alguém que julga o que é melhor para mim, mas chega a partir desse momento. O que Deus disser que é melhor, eu irei crer e aceitar com todo o meu coração, com toda a minha mente e com todo o meu comportamento. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo diz o seguinte: não se deixem enganar. A gente pode até enganar o pastor, a gente já pode até enganar a nossa família, a gente pode até enganar a nossa igreja, mas o apóstolo Paulo disse: não se deixe enganar. Não adianta você mentir para você mesmo. É inútil. Em 2 Coríntios 7,10 diz assim, sobre duas tristezas. Uma, a tristeza que vem de Deus. A outra, a tristeza que vem do mundo.
As duas tristezas a pessoa sente quando ela admite que ela pecou, que ela está errada. As duas confessam que realmente elas têm um pecado e que elas precisam se libertar daquilo. Eu vou te dar um exemplo para te fazer entender melhor o que é tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus. Judas, depois que ele entregou Jesus, ele admitiu que ele pecou, ele até devolveu o dinheiro, mas ele não foi salvo. Judas foi para o inferno, ele não foi salvo. Porque a tristeza de Judas era uma tristeza segundo o mundo, não era uma tristeza segundo Deus. Balaão também foi outro, que quando ele foi descoberto, ele disse, realmente, eu pequei, eu errei, eu fiz coisas que não era para ter feito. E mesmo assim, Deus permitiu que Balaão fosse executado. E a gente que está no ministério, que está na liderança, a gente vê muito isso, muito. Às vezes a pessoa até confessa o seu pecado e assume que errou e chora, mas a gente sabe que aquela tristeza não é uma tristeza segundo Deus, é uma tristeza mundana, mas eu vou te explicar por quê. Tem pessoas que até sentem remorso. Vou te dar mais 2 exemplos sobre tristeza mundana e tristeza segundo Deus para você entender melhor. O rei Saul. Deus mandou que o rei Saul lutasse contra os amalequitas e que exterminasse tudo, até os animais. Mas o rei Saul obedeceu a Deus em partes. Então o profeta Samuel foi lá chamar a atenção do rei Saul e questionar, perguntar para ele por que ele não tinha obedecido a Deus completamente. Aí, a princípio, o rei Saul, ele colocou culpa no povo, mas depois ele acabou confessando e acabou falando com Samuel que realmente ele tinha errado, ele tinha pecado contra Deus. Então, o rei Samuel chama muita atenção dele e conversa com ele. E no final da conversa, Saul chama Samuel e diz assim, Samuel, por favor, me honra na frente do povo. Saul está querendo dizer, Samuel, você me envergonhou. Agora você faça o favor. Eu preciso ficar bem diante dos meus líderes, diante do povo. Então você faz o favor de desfazer o que você fez. Essa tristeza, esse reconhecimento de Saul por ter errado, é uma tristeza mundana. Agora, olha o rei Davi. O rei Davi, ele cometeu adultério e ele cometeu assassinato. E o profeta foi lá falar com Davi. E quando o profeta falou com Davi, Davi caiu em si e Davi disse, pequei contra o Senhor. E Davi prostrou seu rosto no chão. E Davi ficou 7 dias prostrado diante de Deus. E Davi não se preocupou com o que a família dele ia pensar. Davi não se preocupou com o que o povo ia pensar. Davi não se preocupou com o que os outros iam falar. Davi ficou 7 dias prostrado diante de Deus. E Davi dizia, Deus, eu pequei contra ti. Eu te ofendi. Eu magoei o teu coração. Porque o foco da tristeza de Davi era Deus. É essa a diferença da tristeza mundana para a tristeza segundo Deus. A tristeza que vem do mundo, o foco está em você. A tristeza segundo Deus, o foco está em Deus. A pessoa fica mal porque ela feriu o coração de Deus, porque ela magoou Deus. Tem gente que até confessa seus pecados. Tem gente que nem confessa. Tem gente que nem confessa os seus pecados porque ela está tão preocupada em não manchar a sua imagem diante das pessoas. E tem gente que confessa, mas a preocupação dele, na verdade, é com ele mesmo. Então, quando a gente toma consciência que nós estamos ferindo o coração de Deus, que a gente quer mudar essa situação, porque a gente quer conhecer Deus melhor, porque a gente quer ser amigo de Deus, porque a gente quer estar mais próximo de Deus, porque a gente quer agradar a Deus. Então a nossa preocupação deixa de ser nós e passa a ser Deus. Então essa sim é a tristeza segundo Deus
E esse é o verdadeiro arrependimento que nos leva à salvação. E muitos cristãos, mesmo dentro da igreja, estão presos em cadeias, estão sofrendo, não são livres, porque estão presos nos seus pecados antigos, não se arrependem, não se transformam, não mudam a sua vida, os seus costumes. E quando é que vem essa liberdade? Essa liberdade nos tira da cadeia quando nós nos arrependemos de verdade, porque estamos preocupados em agradar o coração de Deus, né? E hoje a gente vê uma tolerância muito grande ao pecado, até mesmo dentro da igreja. Às vezes alguém vai contar o seu pecado para uma outra pessoa, às vezes até para algum líder, a pessoa vai lá e conta, vou dar um exemplo, a pornografia, e a pessoa vai lá e conta para alguém, porque eu estou sofrendo com esse problema. Aí a pessoa fala, não fica assim não. Olha, esses dias eu li uma pesquisa que 70% dos homens nos Estados Unidos estão presos à pornografia. 50% dos ministros americanos acessam a pornografia. Então assim, sabe, a graça te cobre. A graça te cobre. Jesus está aí para isso mesmo, né? Para te ajudar, para te perdoar. E nós não precisamos disso. Nós não precisamos de pessoas que passem a mão na nossa cabeça, que alisem o nosso pecado. Nós precisamos de pessoas que nos digam como que a gente consegue a verdadeira libertação dos nossos pecados. Nós precisamos de nos arrepender e ser transformados para sermos fortes. Como Daniel disse, que o povo que conhece ao seu Deus será um povo forte. E é disso que nós precisamos, né? Ter a verdadeira liberdade. Jesus disse em Lucas 13, 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Aqui está falando, irmãos, de pessoas da igreja. Não está falando do mundo. Está falando de pessoas que conhecem a Deus. E naquele dia muita gente vai dizer, Senhor, abre a porta. E Deus vai dizer para essas pessoas, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Mas a gente estava na igreja, Senhor. A gente estava lendo a Bíblia, a gente estava orando. Mas quem são vocês? Eu não vos conheço. Então nós precisamos de orar, não apenas pelos perdidos que estão no mundo, mas nós precisamos de orar pelos perdidos que também estão dentro da nossa igreja, né? Então, se você está nessa situação preso em antigos pecados, e às vezes, muitas vezes você dá várias desculpas, é porque assim, eu sou fraco, ou então você diz assim, a graça de Deus, ela me cobre, sabe, eu posso continuar assim do jeito que eu estou. Eu creio que hoje, o Espírito Santo, que te ama tanto, ele permitiu que você estivesse escutando essa palavra, para que em nome de Jesus, você se arrependa, você seja liberto, toda a fraqueza saia de você em nome de Jesus, e que você se fortaleça no Senhor, porque se você está nessa situação, eu te digo, você ainda não está completamente salvo, você ainda não entregou completamente a sua vida a Jesus, e eu quero que você tenha a chance de se arrepender no seu coração, na sua mente, de tudo aquilo que pode desagradar a Deus. Então abrace ao Senhor, aquele que é o Senhor da sua vida, e esteja pronto a dar tudo para Deus. E tome essa decisão agora. Deus nunca vai te forçar. E ninguém vai te forçar, nem Deus e nem ninguém vai te forçar. Mas você precisa de tomar essa decisão. E eu vou orar
pé, você pode fechar os seus olhos e você pode orar junto comigo. Se você precisa de se arrepender de como você tem agido até aqui, você vai orar junto comigo. Eu vou falar e você vai repetir. Pai Celestial, obrigada pelo que o Senhor fez por nós. Me perdoa por viver da nossa maneira, longe de ti, meu Criador. Mas hoje isso muda. A partir de hoje eu te dou o meu espírito, alma e corpo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu dou a Jesus Cristo. Jesus, tu és meu Senhor agora. Tu és meu Rei. Eu me volto e deixo toda desobediência. Agora em meu coração, eu só preciso te obedecer. Obrigado por me receber em sua família. Agora eu sou realeza. Deus é meu Pai. Eu pertenço a ti para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai abrir os olhos, mas os olhos do seu coração. E você vai ver Jesus aceitando o seu arrependimento, Jesus te abraçando, te fortalecendo. E agora eu vou orar por você, porque Deus está aqui. A presença de Deus está aqui comigo na minha casa e a presença de Deus está com você onde você está. Você agora não precisa orar. Você apenas vai ficar em silêncio e vai receber. Apenas receba. Porque a presença de Deus está aqui comigo, está aí com você. E em nome de Jesus eu ordeno que todas as correntes sejam quebradas em sua vida. Eu ordeno a sua liberdade agora. E eu quebro toda a maldição que vinha de geração em geração. Você é livre agora do pecado, da desobediência, da feitiçaria, de palavras que foram ditas contra você, de fracasso, de derrota. Você agora é um príncipe, você é uma princesa do Altíssimo Deus. Você agora é livre, então você vai andar como uma pessoa que está em liberdade. E eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, toque, Senhor. Espírito Santo de Deus, caia sobre essa pessoa agora e encha, Senhor. Encha com teu Espírito em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Derrame a sua graça sobre eles em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o amor de Deus está sendo derramado na sua vida. E o escudo, a proteção de Deus está sobre você agora. Porque Deus é a sua fortaleza. Ele é a torre alta de segurança. Então você vai agora dizer uma palavra de gratidão para Deus. Diz aí uma palavra de gratidão ao Senhor. Agradeça por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz por você, por tudo que Ele está fazendo agora pela sua vida, por te dar a oportunidade de estar aqui, em volta da palavra de Deus, tendo a oportunidade de se arrepender e de ser forte e de se fortificar em nome de Jesus. Então, glória seja dada a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agora que você fique com Deus, que você tenha um domingo super abençoado, que a sua casa hoje seja um altar do Senhor, que seja a morada do Espírito Santo. E nós estamos terminando aqui. Se você quiser ofertar para a escola dominical, você pode ofertar pelo PicPay, ou então você pode levar a oferta da escola dominical hoje à noite junto com a sua oferta, que hoje à noite nós vamos ter um culto abençoado, um culto cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.
Fique com você, com toda a sua família. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, pessoal.